vamos lá enviar, vamos trabalhar, que nem só de pão vive o homem, nem só de viagens também, a gente precisa voltar para a realidade. Graças a Deus eu tenho uma vida muito privilegiada, não só no meu trabalho, como no meu lazer, mas essa semana foi a semana do chá revelação, né? A gente teve o chá revelação da dona Ruth, a gente teve o chá revelação do casamento da amiguinha, a gente teve o chá revelação de várias situações. Então vocês vão mandando perguntinha aqui que a gente vai assuntando, tá? E eu vou falar primeiro dessa história da entrevista, né, da dona Ruth no Fantástico. Gente, primeiro que o Fantástico, quando ele faz uma entrevista para alguém, com alguém, nunca é para levantar, é para derrubar. Os caras sabem o que fazem. Eles já vão perguntar, sabe, porque eles têm uma gravação, eles têm um negócio que eles vão encaixar naquilo ali. Por quê? Porque é assim que funciona a televisão, tá? Trabalhei na televisão, sou formada em comunicação, eu conheço a estrutura. Só que nesse caso a gente tem uma estrutura que é a seguinte: as pessoas falam assim, fale da mãe da Marília Mendonça. Esta não é a mãe da Marília Mendonça, essa é a dona Ruth, é outra pessoa. Nós estamos olhando para a dona Ruth e esperando a Marília Mendonça. É um erro nosso. Ela não é a Marília Mendonça. Ela é a pessoa que gerou a vida da Marília Mendonça. Não necessariamente os valores que a Marília tem, as expectativas, os relacionamentos, as respostas, o jeito de lidar com as coisas vão ser iguais. Então, quando eu olho o jeito que ela maneja o dinheiro, eu me decepciono porque eu espero que ela maneje o dinheiro do jeito que eu esperava que a Marília Mendonça manejasse. Eu tenho ranço dela dizer da alguma coisa sobre a música porque eu queria que ela reacionasse como a Marília. Ela não é uma extensão da Marília. Ela gerou a vida da Marília. Só que a Marília era um adulto. E nós, adultos, não somos mais iguais aos nossos pais. Nós vamos desenvolvendo as nossas maneiras. Então, quando eu entrevisto a dona Ruth e eu espero ouvir a mãe da Marília Mendonça, eu preciso entender de comunicação e relacionamentos. Porque eu estou me relacionando com a expectativa que eu tenho de que ela seja parecida com a Marília Mendonça. Tá? Com a Marília Mendonça, artista, que é a que eu conheço, que não é a mesma dentro de casa, que não é a mesma quando é mãe, esposa, filha, etc. Então a gente tem uma série de fantasias aqui. O jeito que ela maneja o dinheiro, que ela se relaciona em relação ao dinheiro, vai ser diferente do da Marília muitas vezes. Muitos de nós nos relacionamos com o dinheiro diferente dos nossos pais. E aí, qual é o crime que tem nisso? Nenhum. Certo? Só que a gente não faz isso no Fantástico. A gente faz isso de um modo mais discreto, vamos dizer assim. Né? A gente tem o anonimato, né, como garantia. Então, quando eu estou falando de briga de herança, quando eu estou falando de briga de seguro e aí briga etc., a gente tem várias camadas. Então, ela está brigando pelo seguro do avião e ela não tem pena das outras pessoas. Gente, quem trabalha com inventário sabe disso. As pessoas, quando estão trabalhando com inventário, com seguro, elas cegam. Por quê? Eu não vejo mais ninguém, eu só vejo a minha própria dor. Quando eu estou injustiçado, quando eu estou com dor, eu não sou a mesma pessoa. Então, quando a gente vai trabalhar com inventário, com divórcio, com seguro de vida, aquelas pessoas ali são bichinhos novos que apareceram. Elas não existiam antes. Então, elas perdem muito essa questão dos valores, da ética, dos conceitos. Elas saem passando por cima de tudo. Por quê? Porque elas estão movidas por uma dor e por uma injustiça que como que legitima tudo isso. A gente leu isso domingo na oração. Tem um salmo que fala sobre isso, né? Do quanto a injustiça, ela mexe com os nossos valores, ela mexe com tudo, ela transforma a gente num bicho. Você quer ver o Satanás na sua frente? É um injustiçado. O injustiçado é uma pessoa que passa por cima de tudo e de todos. Então, naquele momento que ela está tendo aquela discussão com os caras lá pelo seguro, eu não estou dizendo que ela está certa ou errada. Eu estou te dizendo pela minha experiência nesse tipo de convivência. É um momento que você realmente não reconhece as pessoas, em que você se assusta. E muita gente depois se arrepende. Fala assim, nossa, mas eu briguei com meu irmão por causa de uma casa, eu nem queria aquela casa, nem sei porque a gente brigou tanto no inventário.
E aí faz 10 anos que eu não falo com ele por causa dessa casa e ficam nesse bolo. Então a gente tem vários recortes. Primeiro, que a dona Ruth não é a extensão da Marília Mendonça. Segundo, que a dona Ruth, no momento de discussão de seguro ou de inventário, também não é alguém que nem sequer a Marília conhecia, que nem ela mesma conhecia. Nasce naquele momento, tá certo? E aí tem uma questão que eu acho que é a mais importante dessa entrevista, que é quando ela diz: eu não gostava das músicas da Marília, eu não sei nem cantar essas músicas. E aí automaticamente as pessoas diziam assim: nossa, ela era uma mãe ruim, porque ela não apoiava a filha, ou ela não gostava do trabalho da filha, e etc, etc, etc. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê? O meu trabalho não é para os meus pais. O meu trabalho é para o meu público. É para quem me paga por isso. Se eu estou esperando reconhecimento do meu pai e da minha mãe no meu trabalho, e eu fico moldando o meu trabalho naquilo que meu pai e a minha mãe me aprovam ou gostam, o problema é meu. Eu não amadureci. Eu estou olhando para o meu pai e para a minha mãe e dizendo o que eu preciso fazer para vocês gostarem de mim. A Marília Mendonça não fez isso. Ela continuou fazendo a música dela, do jeito dela, ganhando o dinheiro dela, vivendo a vida dela. Ela não precisava da aprovação da mãe para continuar fazendo o trabalho dela. Porque o trabalho dela não é para a mãe, é para o público. Se você acha que ela é uma mãe ruim porque não aprova ou não admira o trabalho da filha, sorry, você está com uma visão equivocada do que é ser pai e mãe. Porque trabalho é para cliente e para público, não é para pai e mãe. Às vezes acontece de eu virar médico, e meu pai é médico, minha mãe é médica, e eu quero que eles tenham orgulho de mim. Eu não cresci, porque a decisão da minha formação e da minha profissão é para mim, para minha vida. Ela vai me afetar 40 anos da minha vida. Ela não é para eu agradar os meus pais. Se eu ainda estou nessa fase, eu ainda estou a criança que sobe no palco na festinha da escola e que fica procurando o pai e a mãe na plateia, porque o que importa é só aquele aplauso. O resto do mundo me aplaudir não importa. Eu só quero o aplauso do meu pai e da minha mãe na plateia. Acabou. Eu estou na criança. Eu não cresci, eu não amadureci. E eu estou tratando o meu trabalho até hoje como eu tratava a minha apresentação da escola com 5 anos de idade. Então, eu não saí dessa fase, tá? Tem várias questões aqui. Então, a Marília, eu peguei vários trechos da Marília dizendo: a minha mãe é minha melhor amiga, a minha mãe, ela é muito diferente quando ela é minha mãe, quando ela é minha amiga, é a minha mãe que vira à noite com o meu filho, é a minha mãe que isso, que aquilo outro. Ou seja, isso não era uma questão. A maternidade não era medida por isso. Mas eu tenho vários profissionais renunciam à sua habilidade, que lhe daria dinheiro, que lhe daria reconhecimento, porque não é reconhecido pelo pai e pela mãe. E o que eles querem é agradar o pai e a mãe. Eles não querem dinheiro, não querem ter carreira, não querem ter patrimônio. Eles não tratam o trabalho como trabalho. Tratam o trabalho como a festinha de 5 anos da escola, onde o aplauso que eu quero é aquele do papai e da mamãe. O resto do mundo não me interessa, ok? Então, a gente precisa crescer para poder observar essas questões e amadurecer nelas, tá certo? Mandem um assuntinho, que eu gosto quando vocês mandam um assuntinho. Parece que eu viajei e o mundo se acabou. Próximo assunto. O chá revelação da amiguinha. Gente, a dor de uma mulher grávida que tem que elaborar isso por meses, juntar dados, fotos, prints, o nome, a informação, procurar no celular, confirmar, imprimir, juntar a família. Vocês têm ideia? Ela tá grávida. Ela tá grávida, ela não tem o direito de estar grávida e de viver a gravidez. Ela precisa provar para o mundo que aquele cara que é o pai do filho dela é um sacana. Porque ela disse: a família dele sabia. E tem uma frase que faz isso acontecer, que é um versículo da Bíblia, que eles dizem assim: a mulher sábia edifica a sua casa. E isso joga nas mulheres a responsabilidade de ser clínica de reabilitação de homem, de ser clínica de reabilitação de marido, que é a obrigação da mulher fazer a família acontecer, que é a obrigação da mulher perdoar, que é a obrigação da mulher edificar a sua casa. E nesse caso dessa mulher que está grávida, e ela tem que provar para toda a família, o cara
quem ele realmente é, para que ela possa ter força de sair desse relacionamento, isso mostra o quanto ela está sendo cobrada nesse lugar, não só pela família, como pela sociedade. Qual homem seria traído 5, 6 vezes pela sua esposa e os amigos dele diriam assim: ah, você tem que perdoar a sua esposa, você precisa edificar a sua casa, ela é a mãe dos seus filhos. Isso não vai existir, gente, não vai existir. É jogado nas costas da mulher esse lugar. É jogado nas costas dela que ela tem que repensar. Então, quando a gente fala de autonomia financeira nos relacionamentos, é disso que a gente está falando. Imagina que eu estou grávida, tenho um filho pequeno, mas a única renda da minha família é o meu marido. Aí ele me trai, ele me humilha, ele tem outra família, ele tem outro filho, e eu não posso fazer nada. Porque se eu me desligar dele, eu não tenho onde morar, eu não tenho o que comer, eu não tenho como pagar a escola para os meus filhos. Então, isso não é um relacionamento saudável. Ah, eu acho muito bonito ter um marido provedor, eu vou abrir mão da minha vida durante 10 anos para criar os meus filhos. Ótimo, essa matemática não funciona para todo mundo, tá? Infelizmente, na realidade do Brasil, é uma matemática muito desfavorável para a mulher. Porque a fidelidade, ela é obrigatória para a mulher. Para o homem, ela é facultativa. Desde que o mundo é mundo. Todos nós aqui temos um tio, um primo, que tem 2, 3 famílias. E que todo mundo sabe. Que tem a mulher oficial e tem as outras por aí com outros filhos, tá? Então, a fidelidade, ela é facultativa para os homens desde que o mundo é mundo e continua sendo. O buraco mais grave disso tudo é que se um homem tem um filho fora do casamento, isso quer dizer que ele não utiliza preservativo com outra mulher. Ou seja, ele transa com ela e transa comigo. Ele pode estar trazendo doença para mim. Eu tenho uma amiga que ficou com AIDS, traída pelo marido. Ela casou virgem, só teve este homem. Depois estava com AIDS. Porque ele traía ela à torta e à direita e trouxe a doença para ela. Teve uma capa da Veja que falava sobre isso, né? Dormindo com o inimigo, a incidência de mulheres casadas que eram contaminadas pelos seus maridos. Então, a gente tem várias camadas aqui. Quando uma mulher é traída, o que dói nela não é ele estar com outra mulher. O que dói nela são todas as renúncias que ela fez até aqui. Ela muitas vezes renunciou ao trabalho, ela renunciou ao próprio corpo para parir os filhos dele, ela renuncia à família, porque né, ela absorve a família do marido, ela renuncia a 1 milhão de coisas. Então, o que dói não é você transar com outra pessoa, isso é o menos, isso é instinto primitivo. O que dói é tudo que eu paguei de preço até aqui, porque me disseram que valia a pena. Me disseram que o casamento era esse lugar onde a gente se sacrifica e etc, etc. E, infelizmente, ela né, tem que fazer tudo isso para poder se fortalecer, né? A menina falou que ela não fez isso para ele, ela fez para ela se reafirmar e sair desse lugar. Eu não teria uma afirmação tão forte. Eu diria que ela precisou fazer tudo isso porque o inimigo dela não é só ele. Porque o inimigo dela é coletivo. Ela ainda vai ter que conviver com esse cara 20 anos. Ele é o pai dos filhos dela. Ela ainda vai ter que negociar a pensão, ela ainda vai ter que negociar a guarda compartilhada, ela ainda vai ter que negociar um monte de relacionamentos em que, se ela não fizesse tudo isso, ela seria julgada como destruidora da família, como irresponsável. Como é que você se separa grávida? Por que que você fez isso? Por que que você fez aquilo? Então, ela dormia com um inimigo, mas ela tem muitos, muitos outros inimigos que, sem essas armas, ela não conseguiria enfrentá-los, entende? E muitos de nós, outras mulheres, podemos ser esse inimigo. Podemos ser a pessoa que diz, aguenta mais um pouquinho, né? E ninguém sabe o que é viver nesse lugar de grávida, né? O que mais me chamou a atenção foi o fato dela estar grávida e estar vivendo tudo isso. Então, é muito pesado você viver tudo isso grávida, né? E saber que é assim, né? A família dele sabia, estava tudo bem. Então ela vai para lá desmascarar todos, não só ele. Exatamente. Mas é isso que eu estou dizendo. Muitos de nós temos família, parentes. Você nunca vai ver uma mulher que ela tem 3 machos numa cidade. Casada, que ela vai ter 3 maridos. Não. Você vai ver um homem que vai ter 3 mulheres, cada um com 2 filhos, 3 filhos. E todo mundo sabe e tá tudo bem. Tá? Então, assim, quando a gente fala de trisal, eu sempre falo, né, gente? Muitos de nós somos filhos de um trisal. Muitos de nós aqui somos filhos de um trisal. Somos filhos de um casal que tinha um extra ali na esquina e que estava tudo bem, né?
e que hoje em dia a gente consegue oficializar o trisal. Mas enfim, é muito triste que uma mulher precise passar por tudo isso. E que ainda tenha que provar que o que ela fez está certo, que ela tem que provar que o que ela fez era necessário, por todas as questões que ela viveu ou não, né? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Eu tô gravando aqui o bônus do pessoal do trabalhar com grupos e trabalhar com famílias, justamente porque as relações elas vão muito além, né, da nossa comunicação, da nossa expectativa, daquilo que a gente cria como fantasia, né? Quando a gente estava falando da mãe da Marília Mendonça, é ótimo isso. O nome dela é Ruth. Nós não estamos falando com a mãe da Marília Mendonça, estamos falando com a dona Ruth. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? A gente não sabe, a gente ainda vai conhecer. Ou não, ou a gente vai estar toda hora comparando ela com a Marília e vendo onde ela se parece ou não com a Marília, porque ela é a mãe da Marília Mendonça. Oi? Eu sou Leiliane. A gente chama de papéis sociais, né? Já dizia Moreno. Em alguns lugares eu sou a mãe da Lore, em alguns lugares eu sou a mãe da Statila, em alguns lugares eu sou a esposa do Marien, né? Em alguns lugares eu era a senhora Marien, eu lembro no tempo que eu era consuleza, a senhora Marien, né? A internet tá ruim. E isso tudo é um pedaço de mim, mas não é 100% o que eu sou. Cada pedaço desse vai trazer de mim uma verdade e um segredo e uma história e etc, tá? Uma coisa que me perguntaram muito foi sobre a questão da menina que infelizmente faleceu no Canyon, né, que ela era autista, enfim. Eu sou mãe de autista. A minha filha tem autismo, tem 27 anos já. Sou do tempo que autismo não tinha Instagram. Tinha nem Orkut, né? Que sabe. E aí acontece o seguinte: mas é porque ela era autista. Oi? Mas é porque a família é irresponsável, isso não é passeio para um autista. Oi? A gente teve 20 dias atrás a Juliana, que infelizmente faleceu numa trilha e era uma menina saudável, aventureira, e também faleceu numa trilha. Também sofreu o mesmo acidente. Caiu onde não deveria, onde não podia e pronto, acabou. Então, assim, acidentes vão acontecer, tá? Acidentes vão acontecer, independente do que esteja ou não. E a sociedade vai sempre culpabilizar a mãe. Sempre a culpa é da mãe, a mãe é responsável, a mãe não devia ter levado, a mãe isso, a mãe aquilo, porque ela é mãe de autista, nananana. E aí a gente está dizendo que o autista é um bicho que tem que estar enjaulado dentro de casa. Que ele não pode conviver em ambientes, que ele não tem habilidade, não é assim, tá? A gente tem vários níveis de autismo, de convivência, e nós podemos viver acidentes e incidentes com pessoas com autismo ou não. Aconteceu com a Juliana e aconteceu com essa menininha de 11 anos, tá? Mas é porque ela tem as crises de ausência, né, que eles têm que se organizar. Minha filha tem muito essa crise. Pode ser e pode não ser, tá? Pode não ser, tá? Ela pode simplesmente se distrair e cair e acontecer uma fatalidade. O que acontece é uma fatalidade. Por que a gente busca um culpado? Né? Aí o buraco é mais embaixo. Né? A gente busca um culpado porque a gente só sabe se comunicar assim, culpabilizando pessoas. A gente só sabe se comunicar, nós somos uma sociedade pós-colonial, então a gente está sempre buscando quem é o próximo que vai para o tronco para levar a chicotada. Tá? O oprimido se torna opressor. Quando Paulo Freire dizia isso, as pessoas diziam que não, né? Que Paulo Freire é esquerdista, gente, me poupe, eu não tenho paciência para esse tipo de discussão, tá? De quem é esquerdista, direitista, lulista, bolsista, eu trabalho com pessoas. Cada um tem a sua opinião, tem a sua contribuição e tem as suas falhas, porque elas são pessoas, beleza? Então nem vem com essa conversa para meu lado, que eu não tenho nem roupa para isso, tá? Então, quando Paulo falava sobre isso, que o oprimido quer se tornar opressor, era exatamente o que os outros estudos já mostram, né? Que se quem vai para o tronco apanha e quem não está no tronco bate, é melhor ser o opressor do que o oprimido. E aí eu me torno o opressor porque é o lugar mais seguro, tá? Então, a gente tem isso na nossa comunicação e nas nossas relações. Então, eu vou buscar quem eu vou jogar lá no tronco, porque o prazer de oprimir, meu amor, esquece. Se você provar desse prazer, daí pra frente é só pra trás. Alguém que tem não sei quantos dias assim, você tem uma filha de 27, você não tem nem 30, tem, amor. É dinheiro. Dinheiro, botox, preenchimento,
Ultraform, o que você imaginar que tiver disponível de tecnologia, eu já botei nessa cara, tá certo? E vou continuar colocando. Nunca fiz plástica, tá? Um dia talvez eu precise e faça. Ainda não, mas tenho 42 já, tá? Mas enquanto eu tiver dinheiro, é dinheiro. Custa caro, custa caro. Tem um carro nessa casa já faz tempo, nessa cara já faz tempo. Mas é assim, prioridades, né? Prioridades. Ah, é vaidade? É. Ah, é futilidade? Depende. Pra quem? Depende. Depende da sua construção. Por exemplo, aqui na Europa eu sou raridade, né? Porque aqui não existe essa construção da mulher que se cuida, da mulher que, né? Aqui é saúde, saúde e conforto. Nada mais, né? Nada mais. A gente, que é a mulher latina, vai ter muito mais essa chamada do corpo, da beleza, do cabelo. Você vê uma mulher de cabelo grande na Europa? Ela não é europeia. Não tem. Não tem. Não tem. Por quê? Porque faz muito frio. Então, esse cabelo tem que secar toda hora, o ano inteiro. Então, não é um cabelo fácil de manter num lugar frio. Então, você vai ter mulheres de cabelo grande ali, metade da França, Espanha, Portugal, mas pra cima não tem. Não tem. Porque não é prático, realmente é insuportável. Mais do que isso aqui, eu já tô querendo cortar, que já me dá um trabalho. Mandei um assuntinho pra gente assuntar. A outra, eu não demonizo a estética. Eu acho que tudo na vida é um cuidado, né? Existe a questão do que é cuidado, do que é escravidão. A gente precisa ter muito cuidado com a escravidão da beleza. Existem dois vícios muito perigosos, que é o poder e a beleza. Se você provar do poder, se você provar da beleza, daí pra frente é só pra trás. Por isso que quando as pessoas provam do poder, elas se corrompem cada vez mais, elas perdem o limite. E por isso que mulheres, quando provam daquela beleza que basta ela botar o pé assim, e o mar se abre, ela tem a crise dos 30, dos 35, ela vai tendo várias crises, porque ela não conhece esse mundo que não se rende ao fato dela existir. Basta ela existir que o mundo se curva diante dela. Eu tenho várias clientes assim. Liliane, eu não tenho mais o poder que eu tinha. Eu digo, welcome to the life, the real life, né? Liliane, eu tô apavorada porque eu tô envelhecendo e não tem mais o que fazer. Eu digo, Porque a gente também tem uma associação de que a beleza é a juventude. De que a beleza é o quanto você se parece, né, com 20 anos. E quanto mais distante dos 20, mais você é feia, né? Você não é bonito, né? Me falam muito isso com o meu marido, que é mais velho. Falam, mas teu marido é mais velho, né? Eu digo, porque ele não teria a estética esperada para ser... Ai, mas ele deve ter muito dinheiro, ele deve ter muito isso. Ele tem que ter alguma coisa que compense essa estética não perfeita. E aí eu falo, tá, mas o que é a estética perfeita e o quanto a estética perfeita é relacional, tá? Vou contar um segredo para vocês, anota, checklist. Nós temos 3 camadas de relacionamento. Nós temos o desejo, o interesse e o relacionamento. Vou dizer de novo, desejo, interesse e relacionamento. O desejo é o amor do corpo. É aquele da juventude, é aquele do corpo erótico, da paixão, de sexo 24 horas, é onde o corpo do outro é objeto do meu desejo e eu uso esse corpo para ter prazer. Se esse corpo já não for tão perfeito esteticamente para me gerar prazer, eu descarto. Beleza? Então, desejo. Interesse, o quanto aquela pessoa é interessante para mim. Ah, porque ela é inteligente, porque ela ganha bem, porque ele é médico, porque ele estuda, porque vem de uma família boa. Tem vários porquês para eu estar com essa pessoa. Passei da camada do desejo para a camada do interesse, aonde me interessa. Aqui é o relacionamento. É quando eu me relaciono com você pela sua existência. Você existir para mim é suficiente. Não pelo aquilo que me interessa ou pelo prazer que você me gera. Eu tenho uma relação com você que passa por tudo isso, que atravessou isso tudo. Raríssimas pessoas hoje conseguem chegar aqui. E é por isso que elas ficam te perguntando o que te atraiu na questão do interesse e onde é que está o teu desejo em relação ao físico, porque elas nunca pularam para essa etapa aqui. Tá? Raramente hoje as pessoas conseguem desenvolver relacionamentos. E eu falei aqui, assistam a série do Love in the Spectrum,
que é sobre pessoas com autismo e discapacidade que se relacionam. Elas começam pelo relacionamento, porque elas não conhecem o interesse e elas não conhecem o erótico do corpo. Então, elas começam pelo relacionamento. Se o relacionamento der certo, é que elas vão olhar os interesses e depois vão olhar a questão da sexualidade e do relacionamento erótico. Nós fazemos o contrário. Nós olhamos, fulana é muito bonita, fulana é muito inteligente. Desejo, interesse, raramente eu chego no relacionamento. Por isso que os casamentos hoje se acabam, vamos dizer assim, porque as pessoas não chegam no relacionamento, não conseguem. Então, passou do interesse, ela descarta, procura outro que me interesse mais, procura outro que me gere mais desejo, e daí pra frente é só pra trás. Beleza? É por aí que a banda toca. Tá? Anota isso aí, que isso muda muito o jogo. Aqui eu tenho um curso sobre relacionamento em crise por onde recomeçar. A maioria não chegou no relacionamento, tá certo? A maioria não chegou, tá? Por onde recomeçar, por onde ver as crises. Vou contar um segredo para vocês. Por exemplo, um grande segredo para os relacionamentos darem certo é a comunicação. Fato. A comunicação, depois da comunicação, linguagens de amor, né? Comunicação, linguagens de amor, tempo de organização, estratégias de frustração. Se você não tiver isso aqui, você nunca vai se relacionar com ninguém. Você precisa saber qual é a sua comunicação, qual é a do coleguinha, da pessoa que você se relaciona, seja seu chefe, seu marido, sua mulher, seu filho. Você precisa saber qual a linguagem de amor que ele entende e qual é que ele te entrega, tá certo? Você precisa entender, que era mais linguagem de amor, quais são os mecanismos de frustração que geram frustração e qual é a estratégia de adaptação dele. Geralmente, a adaptação dele aciona a tua frustração. Geralmente, a tua adaptação aciona a frustração dele. Aqui tem briga todo dia, ninguém sabe por quê. Eu sempre comecei pelo relacionamento. Um ser de luz. E, ultimamente, tenho me percebido com muitas características do espectro. Interessante você dizer isso. É o pessoal que tem que fazer só vem pra mim, autista TDAH. Só. Vai fazer uma avaliação, se você fazer uma avaliação neuropsicológica. Leiliane, por que vem tanto autista TDAH pra ti? Porque faz 27 anos que eu me comunico com uma pessoa autista e, com epilepsia e etc, etc. Então, a minha comunicação, ela é clara para essas pessoas. Então, eu desenvolvi isso pela convivência, Quase 30 anos falando dessa maneira. O outro está perguntando qual a minha formação, em que época da vida, amor? Você quer comunicação, psicologia, você quer rádio, você quer... Qual delas? Você quer mestrado, você quer graduação, você quer pós-graduação? Qual delas você deseja? É currículo? Tá aceitando? Então, entrevista de emprego? Meu amor, quiser, na minha bio deve ter alguma coisa, tá? Quando você vai ter previsão para o próximo Relacionamento em Crise? Está aberto, é só você clicar. Relacionamento em Crise é um curso gravado que tem várias ferramentas para você utilizar no seu relacionamento. Você não depende de fazer uma terapia de casal comigo. Você faz a ferramenta ou sozinha ou junta para entender os seus padrões, entender o padrão do outro e desenvolver um relacionamento. Esse do relacionamento, ele vai servir não só para o seu casamento, tá? Isso é para tudo, para tudo. Não vi se você falou, conte sobre a sua gravidez na adolescência. Menina, ele é do IBGE. A pessoa não tem nem nome. G. É ponto, se for ponto G, meu amor, tá ótimo. Sobre a sua gravidez na adolescência. Não é tema. Meu filho tem TOD e eu e o pai temos chances de ter, com certeza. A manga não cai longe do pé, tá? A manga não cai longe do... Não existe, gente, não existe criança autista do nada. Não existe. Não existe, tá certo? Não existe criança autista do nada. A manga não cai longe do pé, tá? Às vezes um dos pais tem, só que o que acontece? Um autista se comunica com o outro. Então, geralmente, eles se relacionam entre eles. E hoje em dia a gente tem um diagnóstico justamente pelos filhos, Porque na nossa época ninguém ia para psicólogo, ninguém ia fazer avaliação de nada, Eu, por exemplo, fui uma criança com superdotação. E aí a pessoa que tem superdotação e tem altas habilidades, ou superdotação, ela vai ter muitas dificuldades em outros aspectos. O que acontecia? A minha mãe me levava para o neurologista, me fazia... O exame que tinha naquela época era ressonância magnética, era o mais moderno.
E na minha cabeça não tinha nada de errado. Fazia eletro para saber se eu tinha epilepsia, se eu tinha alguma coisa, não tinha nada. Mas não se observava isso no campo dos relacionamentos e das adaptações. Alô, Terra. Alô, Terra. Então, hoje em dia, para que a gente vai fazer essas... Hoje eu estava resolvendo isso com uma pessoa. Por que a gente vai fazer esse tipo de diagnóstico? Para tratar estratégia de sobrevivência. A pessoa que tem alta habilidade, não necessariamente... E o que acontece com o TDAH, principalmente? Ele não tem déficit cognitivo, ele é uma pessoa inteligente, ele acompanha a escola e tal, mas ele não forma grupo, ele briga com todo mundo, ele desafia a professora, ele não namora, ele não casa legal, ele tá sempre, porque ele não amadurece nos relacionamentos. Ele amadurece no conteúdo. Aquela pessoa que sabe de tudo, mas que ninguém suporta. Aquela pessoa que não tem habilidade de estar em grupo. Então, para que serve um diagnóstico? Para eu estabelecer quais são as dificuldades e quais são as habilidades, para eu ver onde ela precisa de ajuda, onde ela precisa de suporte. Tá? Nem sempre o suporte é medicamentoso, a maioria do suporte é comportamental. É saber onde é que falha ali. Eu conversei hoje com uma pessoa que tem superdotação e altas habilidades, e ela falou, cara, hoje pra mim tudo faz sentido. Eu digo, exatamente. Mas aí a primeira coisa que ela me falou foi assim, Leiliane, eu me irrito com qualquer coisa. Pareço um bicho enjaulado. Se você disser oi pra mim, eu já explodo. Eu digo, exatamente. Por quê? Eu tenho altas habilidades, eu tenho superdotação, eu tenho pensamento acelerado. O resto do mundo pra mim é lento. O mundo pra mim é lento, é burro, é atrasado. Aí eu tô sempre estressado, querendo arrastar o mundo na minha velocidade. Ninguém vem na minha velocidade. Então eu tô em níveis de estresse o tempo todo, que qualquer pequena coisa faz eu explodir. Se eu não tenho um acompanhamento, se eu não tenho uma estruturação nisso, não adianta nada eu ser super inteligente se eu sou uma bomba chiando. Não adianta nada eu ter altas habilidades se eu sou uma bomba chiando. Qualquer hora eu posso explodir. Entende? Então, quando a gente fala hoje de diagnóstico, de autismo, de TDAH, de superdotação, de altas habilidades, tudo isso, a gente está falando de suporte. Não está falando de, vou diagnosticar, vou medicar. Não. Qual é o suporte que essa pessoa precisa, tá? Qual é o suporte que essa pessoa precisa? Muitos deles desenvolvem ansiedade. Então, eu tenho vários clientes que vieram para mim, já com depressão, já com não sei o que, eu digo, bicho, tem um BO aqui. Você desenvolveu ansiedade, a ansiedade te levou para a depressão, mas o teu BO não é esse. O teu BO é lá atrás. Vamos fazer uma avaliação? Leiliane, você faz avaliação? Não. Você vende avaliação? Não. Eu indico qualquer pessoa que seja um profissional de confiança que faça, mas eu não trabalho com avaliação, tá certo? Avaliação neuropsicológica para diagnóstico é uma avaliação específica. Eu trabalho com relacionamentos e comunicação terapia familiar. Minha especialização é terapia familiar e casais, beleza? E o meu mestrado é educação, né? Os meus 2 mestrados são em educação. Então, eu não trabalho com avaliação e diagnóstico dentro da psicologia, beleza? E nem vou. Não gosto. Não é minha praia. Detesto aquele monte de formulário. Só aprendi o que eu precisava na faculdade, porque era o jeito. Que eu tinha que passar naquela disciplina. Fora isso, me esqueça. Me esqueça. Não me chame. Você quer avaliação de adulto ou criança? Depende, né? Adolescente. Você quer online ou presencial? Tem vários levels, né, para isso tudo, tá? E outra, a avaliação não se faz só de uma pessoa, se faz da família, tá? Se faz, por exemplo, a minha filha que tem autismo, eu sempre disse que ela tinha alguma coisa, não sabia o nome. Eu disse, gente, isso aqui não é só epilepsia. Minha filha tinha 20, 30 convulsões num dia. Então, a epilepsia dela era muito grave, era muito problemática. Ela aprendeu a falar com 7 anos, ela começou a falar com 7 anos, ela teve vários problemas. E aí eu falava, gente, mas isso aqui não é só epilepsia. Tem alguma coisa. Mas como eu era muito novinha, ninguém dava muito crédito, né, pra mim, pro que eu dizia. Quando, hoje, com o conhecimento que eu tenho, com a experiência, etc, 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 eu olho pro pai dela e falo, mas ele é autista superdotado. Claramente. Claramente. Só que como ele é um autista superdotado, o autista superdotado, ele não tem déficit educacional. A gente só vai olhar para qualquer criança se ela tiver problema na escola. Se ela não tiver problema na escola, pode se suicidar. O pai só vê depois que se matou. Se ela tiver nota baixa, opa, esse menino tá com algum problema. Beleza? Então, assim, o pai da minha filha, ele é um autista superdotado. Ou seja, ele é muito inteligente. Super inteligente. Um gênio. Um gênio. Um gênio. Relacionamento. Insuportável. Não tem quem aguente. Né? Tá bem no 3º divórcio. Uma característica, eu lembro que ele passava a noite brincando sozinho. Sozinho. A noite inteira brincando sozinho com um jogo que ele inventou na cabeça dele,
E eu falava, esse cara tem algum problema. Só que eu era muito nova, né? E eu falava, bicho. Aí a mãe dele me dizia, mas ele sempre foi assim. Ele sempre foi esquisito, ele sempre foi muito na dele, ele sempre não sei o quê. Ok. Aí eu vou ser clínica de reabilitação? Não, amor, vaza. Vaza, tá? Vaza. Só que ele era o autista superdotado. A minha filha tem autismo, mas ela não tem superdotação. Por quê? Porque a epilepsia derrubou. A epilepsia causou o atraso, causou o retardo. Tanto cognitivo, intelectual, como relacional. Porque tanto eu tenho o efeito da epilepsia, como eu tenho o efeito dos medicamentos, que afetam a memória, que afetam a aprendizagem, né? E se você tem muitas crises convulsivas, você também tem perda de habilidades adquiridas, né? Então, ali, ela não acompanha a escola, opa, então aqui tem um problema. Então, a gente usa a escola como termômetro, mas não deveria, tá? Não deveria. A gente deveria observar um pouco mais os nossos filhos e conversar com eles. A Virginia Satir diz que uma família nutritiva é uma família que as crianças são ouvidas. O Maturana diz o seguinte: uma família nutritiva é uma família onde as crianças são respondidas. Porque eu posso ouvi-las sem dar atenção. Para responder, eu tenho que ter tido atenção. Eu tenho que ter esperado ela concluir o que ela queria dizer. Então, dá uma olhada assim, quantas vezes teu filho consegue falar com você, quantas vezes você interrompe antes dele terminar. E se ele ainda fala, né? Se ele ainda fala, ou se ele já desistiu, se ele já jogou para a vida e já virou dos amigos, né? Já conversa mais com os amigos do que com a família. Isso é pesado. E vambora. Live longa da moléstia. É porque eu viajei, né? Aí eu vou falar um babado pra vocês. Viver é melhor do que postar, viu? Eu vou gravar um riozinho aí, eu posto pra vocês. Cheiro.